Pai, que se estenda a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Que você possa agora se assentar, vendo já essa bênção do Senhor nesse lugar, na sua vida. Essa irmã que está visitando a gente, né? Primeira vez? Segunda, né? Seja bem-vinda. A Catarina também está nos visitando aí, né, Catarina? Seu filhinho lindo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos abençoar esses irmãos que estão assim se achegando, né? Que o Senhor abençoe com toda sorte de bênçãos, derrame bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, te fortaleça, renove as suas forças e dê muita paz sobre vocês. Amém. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Amém? E esse é um momento tão especial agora. É um momento onde a gente pode receber ainda mais, né? Sabe aquela hora da ceia, né? Quantos tiveram aquela ceia, né? Eu sei que não importa o que você teve na sua mesa, mas eu sei que você teve ali a presença de Deus, você que tem fé. Não importa o que você pôde pôr na sua mesa, mas Jesus estava com você. Mas é tão bom quando a gente está esperando aquele arrozinho quentinho, né? Eu amo arroz quente, né? Se você me der um arrozinho quentinho, não precisa mais nada. Então, aquele arrozinho fervendo, né? Que desce. Então, é tão bom quando a gente recebe um alimento fresco, que pode abençoar você. Então, é isso que nós vamos ter agora. Nós vamos ter um alimento espiritual, amém? Quantos querem receber esse alimento do céu? Eu quero. Aquele arroz quentinho que te revigora, é isso aí que Deus vai fazer. Hoje, excepcionalmente, tá? Nós não vamos estar com as crianças aqui separado, tá? Vamos manter hoje um pouquinho de distanciamento. A tia Cláudia, glória a Deus, está aqui conosco, está melhor. Mas hoje nós vamos ficar aqui todos juntos. Então vamos orar para que esse alimento agora, você possa estar com o seu pratinho aí espiritual pronto, preparado para receber o 100% de Deus. Então, feche os seus olhos, peça ao Senhor, pedi, dá-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei e a porta vai se abrir. Então, comece a pedir ao Senhor agora para Ele se revelar a você, para Ele falar ao seu coração, os segredos que você precisa entender. Então vamos pedir juntos. Senhor, nós queremos hoje, Senhor, ser alimentados pelas suas mãos. Nós queremos receber do Senhor, ó Pai, esse arroz quentinho, esse sustento do céu. Senhor, Tu sabes o que cada irmão aqui precisa ouvir, Jesus. Eu não sei, o pastor não sabe, Pai, mas o Senhor conhece. Por isso o Espírito Santo sonda, conhece o coração dos Teus amados, ó Pai. Deus, e que nesse lugar, Pai, cada vida saia completamente satisfeito da Tua mão, das Tuas mãos alimentados. Senhor, visita a vida do pastor Levi, Senhor, que ele receba do Senhor porção dobrada agora, para levar, para abençoar a Tua igreja, Jesus. Nós já Te agradecemos, Senhor, não somos dignos, mas o Teu amor nos alcançou. Esse amor, Pai, nos constrange e nós estamos aqui, Jesus, porque o Senhor é bom e o Teu amor, Pai, tem nos renovado dia após dia. Muito obrigada, Senhor. Fala conosco. Nós estamos aqui, Jesus, para Te ouvir. Em nome de Jesus. Que Deus venha falar tremendamente ao seu coração. Em nome de Jesus. Graça e paz. Amém, igreja? Glória a Deus. Estamos aí chegando mais um final do ano e até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Muitas pessoas nesses anos de pandemia se foram, mas se você está aqui é porque Deus tem um propósito na sua vida, amém? Quantas pessoas foram, estão com o Senhor e você está aqui, então Deus tem um propósito, pode ter certeza. Nós estamos chegando aí próximo aí realmente da virada de ano. Sei que muita gente trabalhando, muita gente aí com seus afazeres, entendemos isso,
mas entendemos também a importância e a necessidade de nós buscarmos o Senhor enquanto é tempo e focar enquanto está perto. Amém? Realmente uma semana muito triste, faleceu o Kaique, filho da nossa irmã Michele. Ele está lá em São Paulo, Deus era amanhã. Não esqueça de orar por ela para que Deus possa trazer consolo, né? Somente Deus pode trazer o consolo. E na sexta-feira, irmãos, às 10 horas, teremos o culto da virada aqui. Amém? Após o culto, faremos um banquete aqui, terá uma ceia aí. E o que vai ser bênção? Eu sei que muitos irmãos já avisaram, pastor, eu vou participar do culto, mas não vou conseguir ficar na ceia. Amém? Mas nós vamos começar o ano orando. Amém? Coisa importante, você começar o ano orando. Já pensou? Você passa o ano agradecendo a Deus pela sua vitória, porque se você chegou aqui, você é um vencedor. E aí você vai apresentar a Deus os alvos e os projetos que você tem para 2022, no qual o Espírito Santo é o ajudador e vai te ajudar. Então, meu querido, teremos também a ceia também na virada de ano. Eu creio que vai ser bênção no nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra muito breve, que eu quero dar uma orientação para os irmãos acerca do jejum. Todo ano nós fazemos 12 dias de jejum e fazemos 12 cultos às 5 horas da manhã. Então nós vamos começar o culto às 5 horas, não na primeira semana, mas sim na segunda semana, que eu consegui agendar algumas idas para São Paulo. Então na segunda semana começaremos o culto às 5 horas da manhã e começaremos também o propósito dos 12 dias de jejum, onde você vai receber uma palavra para cada dia da semana. Amém? Você vai começar o ano sendo fortalecido. Então, irmão, não fique fora do jejum, não fique fora do propósito. Amém? Para que você realmente cresça no conhecimento e na graça do Senhor. E hoje, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a grandeza que é Deus. Irmão, nós temos um Deus tão grande, que muitas vezes você não consegue imaginar o tamanho do Deus. Por exemplo, você consegue imaginar uma pessoa mais alta do que eu? Olha para mim aqui. Você consegue imaginar, não consegue? Você consegue imaginar um salão maior do que esse? Conseguiu imaginar? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar um carro maior do que o meu, que é pequenininho? Conseguimos imaginar. Agora tenta imaginar um Deus maior que o nosso Deus. Você não consegue. Tenta imaginar. Você não consegue. Nós podemos imaginar coisas pequenas, mas Deus é grande, não tem como nem você imaginar a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania. E é esse Deus que você serve. É este Deus que te amou de uma forma incondicional. É esse Deus que te ama de uma forma incondicional. Irmão, não existe nada que você faça que vai deixar Deus fazer de amar você. Porque o amor de Deus não é condicional, é incondicional. Se fosse condicional, então Deus só vinha me amar se eu fizesse isso. É lógico que nós temos as nossas consequências por não amarmos a Deus e não querer fazer a vontade dele. E por ele é tão grande, ele respeita a sua decisão. Eu quero falar um pouco desse Deus grande, que muitas vezes é tão grande, irmãos, que nós não temos menção do que ele pode fazer. O livro de Salmo 115:14 fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, ele é Senhor dos céus, ele é Senhor da terra, mas a terra ele deu aos homens. Porque nós não entendemos essa parte B, nós achamos que Deus não é tão grande. Preste bem atenção. Porque nós não entendemos que ele deu a terra aos homens, nós não achamos que o nosso Deus é tão grande.
E aí você encontra as pessoas revoltadas com Deus, pessoas bravas com Deus, e fala assim: nossa, se Deus é tão grande, se Deus é tão poderoso, por que está acontecendo tanta enchente na Bahia? Se Deus é tão grande, se Deus é tão poderoso, por que tem tanta violência? Se Deus é tão grande, se Deus é tão poderoso, por que tem tanta miséria? Você já ouviu isso? Você já pensou isso? Nós pensamos isso, nós escutamos isso. Há muitas pessoas que se dizem ateu porque não entendem essa diferença de que Deus é Senhor dos céus e da terra. Só que a terra Ele deu aos homens. E porque nós não conseguimos entender isso, irmãos, nós achamos que Deus não é tão grande, achamos que Deus não é tão poderoso, e as pessoas falam o seguinte: nossa, por que o diabo faz tanta coisa se Deus é tão poderoso? Porque não entendemos que Ele deu a terra aos homens. E se Ele deu a terra aos homens, o homem é responsável por tudo aquilo que acontece na terra. Você lembra o que aconteceu quando Adão pecou? Fala assim: Adão, maldito é a terra por tua causa. Ou seja, Deus deu a terra aos homens. O pecado do homem gera maldição na terra. A desobediência do homem gera maldição na terra. E aí o que acontece? Vem a maldição, vem a assolação, vem as pestes, vem as enfermidades, e nós não entendemos e falamos assim: nossa, cadê Deus? Cadê Deus? Ele continua reinando. Olha o que fala o próximo versículo. Salmo 47:8. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Aqui fala que Deus reina. A palavra reina é uma ação contínua. Ele reina sobre as nações. Ele reina sobre os céus. Ele reina sobre a terra. Ele reina, é uma ação contínua, meu querido. E muitas vezes, por nós não entendermos que Ele está reinando, nós temos dúvidas sobre a grandeza e sobre o poder de Deus. Então, meu querido, entenda uma coisa. Pode sentar. Põe mais cadeira aqui, Gabriel, por favor. Entenda uma coisa: Ele está reinando. Ele não parou de reinar. Ele não parou de governar. A ação dele é contínua. A ação do nosso Deus é soberano. E você precisa entender a soberania que é o nosso Deus, meu querido. Se nós não entendermos a soberania dele, nós vamos questionar o que o mundo questiona. E muitas vezes a igreja está questionando: aonde está Deus? O que Deus está fazendo que há tanta desgraça? O que Deus está fazendo que há tanta violência? O mundo está questionando. E muitas vezes nós como igreja também estamos questionando. A Bíblia diz que Ele está reinando. Reinando é uma ação contínua, ou seja, Ele é soberano, Ele tem um controle de tudo, nada foge do controle de Deus. Só que Deus respeita o que Ele fez. Ele deu a terra para os homens. Entenda isso. Os céus é dele, mas a terra Ele deu aos homens. E tudo que acontece na terra hoje, existe uma responsabilidade do homem. Você vê muita enchente, é o que? É o homem que fez desmatamento. Você vê o que? A insolação e a camada de ozônio, é o homem.
Você vê muita praga acontecendo, é muito homem desafiando a natureza faz uma rebelião, a natureza ela acaba se vingando do próprio homem, porque o homem tem ferido a natureza. Então, meu querido, entenda que Deus está sentado, está reinando, Ele tem o controle de tudo, Ele não perde o controle de nada, meu querido. Mas o mundo não entende que a terra Ele deu aos homens. Volta ao primeiro versículo, irmão Edson. Salmo 115, 16. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. E Deus falou: Adão, maldito é a terra por tua causa. Então, meu querido, muitas pessoas estão se rebelando contra Deus, dizendo: olha, Deus está deixando. Não, existe uma consequência. Um dia Ele vai prestar conta. Imagina que a terra é como uma casa alugada. Um dia que acabar o contrato, tem que prestar conta. Um dia o homem vai prestar conta diante de Deus. Todos os joelhos vão ter que se dobrar diante do Senhor e vão prestar conta a Ele. Mas neste momento Ele respeita o que Ele fez. Ele deu a terra aos homens. Irmãos, o pecado entrou no mundo pelo homem, e Deus tentou usar o homem durante toda a história para tentar o quê? Regenerar, para tentar salvar. Deus queria um reinado de sacerdote, e Ele tirou o povo do Egito, mas o homem não teve jeito, ele não poderia fazer nada, todos os homens pecaram. E Deus, para salvar o homem, Ele teve que vir como homem, para que como homem Ele pudesse vencer como homem, ser exaltado como homem, ser glorificado como homem, tirar toda a autoridade que o homem deu ao diabo. Ele tirou como homem. Deus não deu autoridade para o diabo em nenhum momento da história. Deus deu autoridade para o homem no princípio. O homem tinha a autoridade de governar, e ele perdeu o governo porque desobedeceu a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele dá autoridade para o diabo. Veja que o diabo, quando vai tentar Jesus, ele fala assim: Jesus, se tu me adorares, te darei todo esse reino, porque a mim me foi dado. Eu pergunto, quem foi que deu o reino, o mundo para o diabo? Foi o homem, pela desobediência e pelo pecado. Então a terra está do jeito que está porque o homem tem governado. Mas a Bíblia diz que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus para que seja livre da sua escravidão. Amém? Deus espera que os filhos de Deus amadureçam e assumam a responsabilidade, porque quando Jesus veio como homem, Ele venceu o diabo como homem, Ele venceu as trevas como homem, Ele venceu o pecado como homem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos os homens morreram e estão debaixo da terra. Agora Jesus, 1 Pedro 2,22, fala que Ele não cometeu pecado e nem da sua boca se achou engano. Ou seja, quando Ele morreu a nossa morte, a morte não tinha legalidade e direito sobre ele. A morte só tem direito quem é pecador, mas ele não cometeu pecado e nem da sua boca se achou engano. E ali ele falou: ó morte, aonde está o seu agrilhão? Ele não tinha pecado e ele ressuscitou entre os mortos, e a morte não pôde segurar, porque ele venceu como homem, ele não cometeu pecado. E sabe o que ele fez? Novamente ele dá autoridade à igreja. Amém? Ele fala: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E agora ele fala: ide, pregai, ressuscite aos mortos, cure os enfermos, diga que é chegado o reino de Deus. Novamente ele deu autoridade à igreja. Amém? Ele tirou a autoridade do diabo como homem, riscou a dívida que eu e você tinha, pagou como homem. O salário do pecado é a morte. E Deus achou uma brecha na constituição dele
e falou: o único jeito de eu regenerar é alguém morrer, mas não poderia ser qualquer um, tinha que ser um homem perfeito. O pecado entrou no mundo pelo um homem perfeito e só poderia sair por um homem perfeito. E Deus achou essa brecha na Constituição, falou: o salário do pecado é a morte. E Jesus falou: eu vou morrer por ele. Ele pôde morrer por mim e por você, porque ele não tinha pecado. Ele pôde regenerar, ele pôde buscar tudo o que se havia perdido. Lucas fala que ele veio buscar e veio salvar tudo o que se havia perdido. E ele buscou a autoridade, ele deu o direito de vida eterna. O homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para viver eternamente. O homem não foi proibido, meu irmão, de comer da árvore da vida, só foi proibido após o pecado, mas o pecado foi resolvido mediante a obra redentora da cruz, amém? E agora a árvore da vida está preparada para mim e para você. Disse: bem-aventurado aqueles que vencer, para que tenha direito de comer do fruto da árvore da vida, amém? Deus guardou. Está guardada para a igreja, está guardada para aqueles que vencer, e eu e você já somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então entenda, meu querido, que a igreja tem a responsabilidade do que está acontecendo na terra. Paulo, escrevendo aos Timóteos, fala que haja súplica, orações de graça pelos reis, pelos governantes, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Para quem que Deus deu a terra? Para os homens. Para quem que Deus deu autoridade novamente? Para os homens, que é a igreja dele, amém? A igreja tem autoridade. O homem tem autoridade para destruir, mas a igreja recebeu a autoridade para estabelecer o reino de Deus e restabelecer tudo aquilo que se havia perdido. Meu querido, você tem autoridade, amém? Exerça a sua autoridade no nome de Jesus. Entenda que a terra foi dada aos homens, e Deus deu ao homem a autoridade para regenerar, para restaurar. O homem tem autoridade para destruir, mas você tem a autoridade de Deus para pregar, para salvar, para trazer atos proféticos, para repreender principados e potestades que estão atuando. Irmãos, há muito tempo eu li um livro chamado Esse Mundo Tenebroso, e é uma ficção. E naquela cidade, demônios atuavam naquela cidade, havia muitas coisas, e chega um homem ali, e ele começa a orar naquela cidade, e na medida que ele começa a orar, Deus começa a mandar os anjos. E quanto mais ele ora, Deus começa a mandar os anjos, e os anjos começam a destruir todo o domínio da opressão que estava ali, porque um homem estava orando. Quando você ora, meu querido, Deus dá ordem aos seus anjos para que venham executar, amém? As suas orações são resposta de Deus aqui na terra. Começa a orar: Senhor, eu quero abençoar a cidade de Itanhaém. Senhor, envia os teus anjos. Pai, no nome de Jesus, todo o principado da droga, da prostituição que está entronizado aqui, envia os teus anjos, destroniza. E você vai ver que logo, logo os principados vão cair e o reino de Deus será estabelecido, porque você está orando e Deus está dando ordem aos seus anjos para que venha executar suas ordens. Então entenda, meu querido. Então, quando alguém for reclamar para você, dizendo: onde está Deus? Fala: Deus está reinando. Ação contínua. Nada foge do seu controle. Mas Ele respeita o que Ele deu para os homens. Ele respeita que você tem autoridade, não os anjos. Você tem autoridade, meu querido. E a sua autoridade que Deus te deu é para que você chame a vontade de Deus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Está me entendendo, meu querido? A autoridade Deus deu ao homem. Exerça a sua autoridade. Você é o corpo de Cristo aqui na terra. Ele é o cabeça, amém? E a igreja tem autoridade, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Agora, o que você precisa fazer? Vamos lá? Isaías 40 e 26. Olhe para quê? Vou pegar meu óculos aqui. Isaías 40, 26 diz assim: olhem para os céus, quem criou as estrelas?
Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome, por causa de seu grande poder e de sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Isaías 40, 26. Aleluia. Obrigado, gatinha, minha ajudadora, tá vendo? Tá me entendendo a soberania de Deus? Ele continua soberano, meu querido. Ele conhece todas as estrelas. Ele chama cada uma delas pelo seu nome. Ele continua reinando. Ele continua com todo o poder, toda a autoridade. Mas ele espera que a igreja faça alguma coisa. Ele confiou à igreja a autoridade, assim como ele confiou a Adão a autoridade. E Adão estava fazendo bem até que desobedeceu a Deus. E porque ele desobedeceu a Deus, ele dá a autoridade do diabo. Jesus tirou toda a autoridade do diabo, meu querido, toda. Agora, que autoridade o diabo tem? Aquela que o homem está dando. Agora, quem recebeu a autoridade novamente? A igreja. E como que o diabo consegue tirar o poder e a autoridade da igreja? Da mesma forma, quando a igreja vive na vida de pecado e não tem arrependimento, a igreja dá autoridade para o diabo, como Adão deu autoridade para o diabo. Então, meu querido, aprenda a conhecer a palavra de Deus. Você pode errar, pode sim, mas tem o sangue a seu favor, amém? Tem um Espírito Santo que vai convencer você a se arrepender para que você não dê autoridade para o diabo, como Adão deu novamente. Ele fala, filhinhos, não peque. Mas se pecar, saiba que é um advogado. E se nós confessarmos a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. O que isso representa? Você pecou, Ele te perdoou. A autoridade não volta para a mão do diabo, porque você se arrependeu e você pediu perdão. Mas quando você peca como igreja, não se arrepende e não pede perdão, você faz como Adão, você dá a autoridade para o diabo novamente. Está me entendendo, meu querido? Então, os homens estão culpando a Deus pela calamidade, por aquilo que está acontecendo? Não, meu querido. O homem é responsável. Tudo aquilo que ele planta, ele vai colher. Mas independente disso, nós como igreja do Senhor, temos que falar o que Deus fala. Deus deu a palavra dele para você falar o que a palavra fala. E já aproveitando aqui o gancho, sobre as devocionais que vocês vão receber durante esses 12 dias de jejum, culto 5 da manhã, cada dia você vai receber uma palavra para o seu jejum, e você vai verbalizar aquela palavra. Você não vai falar qualquer coisa, você vai falar o que está escrito. Por isso estamos preparando, eu e a pastora, as devocionais diárias para cada jejum. Vai ter uma palavra para você declarar, para quê? Vamos aprender? Não, vamos isso. Pode descer, irmão Edson. 2 Coríntios. Isso. Fala assim, ó. Já acendeu aqui, ó. Está escrito. Cri, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. 2 Coríntios 4, 13. Qual que é o segredo agora, meu querido? A palavra de Deus está no seu coração, amém? O Espírito de Deus, o próprio Deus está dentro do seu espírito. E Ele quer que você fale aquilo que está escrito. Paulo fala, está escrito, crie. Por isso também falei. Qual que é o segredo de você confessar o que está escrito? É que você não vai confessar o que os seus olhos vê. Você não vai confessar o que as suas emoções estão vibrando. As nossas emoções, irmãos, pega muito peça na gente. As nossas emoções nos sabotam muito. Então você vai declarar o que está escrito.
Está escrito, crie. Por isso também falei. Você leu que nosso Deus é soberano, que Ele está reinando, que Ele deu toda a autoridade à igreja, que você tem autoridade para expulsar demônio, você tem autoridade para ligar na terra e ligar no céu. E como é que nós vamos mudar o curso dessa geração? Falando o que está escrito. Então você olha para o mundo agora, você pode falar o que todo mundo fala: Deus perdeu o controle. Tanta peste, tanta praga. A palavra de Deus fala que haveria praga, haveria peste. Está escrito, não tem o que questionar. Agora, independente, tem muita coisa que está escrito para você falar nesse dia difícil. Você que de repente, seus filhos não estão na igreja, seu marido não está na igreja. A palavra fala o seguinte, que a mulher cristã santifica o marido e os seus filhos serão santos. Então está escrito que seus filhos serão santos. Mas você olha agora, está todo mundo desviado. O que você vai falar? O que você crê ou o que você vê? Nós somos tentados a falar o que nós vemos. Meu Deus, meu filho na droga, não tem mais jeito. Certa vez, Poing Shu, ele estava aconselhando uma mulher, e a mulher fala assim: Pastor David, a minha filha não tem mais jeito, não tem isso. Ele fala assim: minha irmã, eu vou ensinar você a orar diferente. Você vai falar assim: a minha filha tem jeito, o Senhor tem um plano na vida dela. E depois essa mulher encontra o Poing Shu e fala: olha, eu mudei a minha oração e minha filha é uma serva do Senhor. Se você começar a declarar o que está escrito, Deus vai converter o seu marido, a sua esposa, o seu filho, porque você vai falar o que está escrito, não o que está acontecendo. Porque nós somos tentados, irmãos, a falar o que nós estamos vendo. As nossas emoções vai querer falar que não está dando certo. Vai querer falar que está tudo errado, porque as coisas estão erradas. Mas o que você crê? Fala o que está escrito. Vai dar tudo certo. Está escrito. Crie, por isso também falei. Sabe qual é o segredo? Leia o que está escrito. Creia no que está escrito. Fale o que está escrito. O povo ficou 40 anos no deserto. Morreram, vendo sinais, maravilhas, porque simplesmente não falaram o que estava escrito. Você vê que sinal não é a solução para a sua vida, mas sim falar o que está escrito. Caleb falou: está escrito, o Senhor tem dado os inimigos como um alimento. E Caleb decretou o que estava escrito, e ele sim entrou na terra prometida, amém? É o segredo, meu querido. 40 anos, a maioria ficou, porque não falava o que estava escrito. Jesus ficou 40 dias no deserto, porque falou o que está escrito. Está me entendendo, meu querido? O deserto que você está passando depende da sua fala. Depende do que você fala. Você pode aumentar o seu deserto. Você pode aumentar a sua luta. Agora você pode diminuir a sua luta. Você pode diminuir o seu deserto falando o que está escrito. Porque o nosso Deus é soberano e Ele continua reinando. E Ele deu a palavra para você falar, para você confessar. E aquele que anda na palavra não vai tropeçar, meu querido. Chega, irmão, de cantar as letras erradas. Tropeça aqui, oi, cai acolá. Não, para de cantar isso, irmão. Canta outra coisa. Está me entendendo? Está na hora, irmãos, de nós lermos mais a Bíblia. Sabe por que nós falamos muitas coisas? Porque não conhecemos o que está escrito. Nós não lemos a Bíblia e não sabemos falar o que está escrito. E aí, falamos o quê? O que os outros falam. Irmãos, tem hora que eu fico olhando os cristãos assim, no Facebook, eu olho muito, né? E tem muitas palavras bonitas, motivacionais. E eu falo, mas não tem fundamento bíblico, vai passar. Essa palavra motivacional vai passar. Porque tudo passa, somente a palavra de Deus permanece para sempre, meu querido.
Somente a palavra de Deus. Não estou dizendo, irmãos, que você não vai deixar de ler. Tem muita palavra motivacional que ajuda, amém? Mas a palavra de Deus traz vida eterna, traz garantia, traz salvação para a sua vida, traz vitória, amém? Fala o que está escrito, meu querido. E você vai ver o que? O resultado da sua fé. A sua fé tem que estar o que? Baseado na palavra de Deus. Se a sua fé estiver em homens, vai dar problema. Porque nós somos tentados, pela nossa preguiça espiritual, ter fé no homem. Tenha fé em Deus, meu querido. Tenha fé na palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a minha palavra, mas com a palavra dele, ele tem compromisso. Ele tem compromisso com a palavra dele, meu querido. Então, a Bíblia está recheada de palavras de vitória. A Bíblia está recheada de palavras de conquista. A Bíblia está recheada de palavras de conforto. Para você ler, para você crer e para você falar. Aprenda esse segredo espiritual, meu querido. Porque somente assim nós vamos mudar o curso da nossa história. Muitos homens, cheios do Espírito Santo, que marcaram a nossa geração. Deus espere que você marque também a sua geração, sendo um homem cheio do Espírito Santo e profetizando e falando a palavra de Deus. Não fale o que todo mundo está falando, irmãos. Nós temos uma mania, irmão, de embarcar na conversa alheia. Como é que fala o jovem? Pega a vibe de Deus, aí vai na vibe de Deus. É isso, Gabriel, né? É vibe, né? Vai na vibe de Deus, vai dar tudo certo. Leia a Bíblia, meu querido. Porque a falta de conhecimento é que tem destruído a igreja de Deus. A igreja não está sendo destruída por falta de poder, porque poder Deus já deu à igreja, mas a igreja está sendo destruída por falta de conhecimento. O meu povo é destruído porque falta ali entendimento. E onde está o entendimento? Vai ler Provérbios, vai ler Eclesiastes. Você vai ter muita sabedoria, e a sabedoria é mais poderosa do que as armas de guerra. Então, meu querido, tenha uma atitude. Tira um pouco a preguiça espiritual. Tira um tempo para ler a Bíblia. Tira um tempo para ter comunhão com o Senhor. Aprenda a criar um estilo de vida. Ah, mas eu sou muito ocupado. Jesus era muito ocupado. A multidão procurava ele para todo tempo, mas ele tinha tempo para buscar o Senhor. Ele saía às madrugadas. Irmãos, Deus não chama desocupado. As muitas pessoas que Deus chamou era a pessoa que estava ocupada, mas tinha a disposição para fazer, e a graça de Deus vinha sobre essas pessoas e capacitava ela para fazer. Então, meu querido, saia nessa noite com essa palavra. Ele continua reinando. Ação contínua, nada sai do controle de Deus. Talvez você perdeu o controle das suas emoções por estar olhando a circunstância. Mas se você olhar a palavra de Deus, você vai ver exemplos de homens na Bíblia que passaram por adversidade, mas tiraram força da fraqueza. Venceram leão, venceram fúria do fogo, porque decidiram confiar na estratégia de Deus. Irmãos, está na hora de nós como igreja, irmãos, começarmos a termos a nossa própria experiência com Deus. Eu não sou contra a campanha, irmãos, entenda isso. Mas muitas vezes, nós pegamos a campanha de Esther. Deus deu uma estratégia para Esther, amém? Deus deu uma estratégia para Josafá.
Deus deu uma estratégia para Davi, porque eles foram buscar a Deus e recebeu de Deus uma estratégia. De repente você não está alcançando muita vitória, porque você está na vibe dos outros, não está na vibe do Senhor. É hora de você chegar diante de Deus, falar para Deus o seu problema, falar para Deus o que está acontecendo e pedir para Deus uma estratégia e uma sabedoria, e com certeza Deus vai dar uma estratégia, uma sabedoria que é diferente de Davi, é diferente de Esté, é diferente de Zofar, é uma estratégia específica para você vencer as suas guerras. Fique de pé, meu querido. Ele está reinando sobre todas as coisas. E tem um cântico que eu gosto muito. É que ruge o leão. Nós vamos cantar esse cântico. E você vai começar a profetizar. Talvez você tenha murmurado por não saber que é a terra dos homens. Talvez você tenha falado: olha Deus, que situação é essa, Senhor? Senhor, como está difícil. Senhor, como está difícil. Talvez você está falando como muitas pessoas, como estava difícil. Não. Tem saída para você que é crente. Tem saída para você. Tem saída para você que tem o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo, Deus mora em você, meu querido, e Ele tem uma palavra fresquinha para falar para você. O que você precisa perguntar para Ele? Enquanto nós cantamos esse cântico, eu quero orar por você. Aleluia, Jesus, nós queremos te conhecer, Senhor. Nós queremos alinhar, Senhor, nessa noite o nosso falar com os céus, ó Pai. Deus, vem, Senhor, converter os nossos lábios a Cristo, ó Pai. Deus, aonde há murmuração, Senhor, Pai, aonde há insatisfação, frustração, Senhor, vem, Senhor, lavando, Senhor, os nossos lábios, Senhor, nessa noite, porque nós queremos profetizar e vencer, ó Pai, em toda e qualquer situação, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, mais de Ti, Jesus. Vem, toma o Teu lugar. Vem, Rei dos Reis. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão de Judá, ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 oh. Declare sobre o trono, sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Rei. Vem, Senhor, Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele virá, o leão da tribo de Judá. Chame por ele. Vem, Senhor. Ele virá, oh, oh,
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Peça ajuda ao leão da tribo de Judá essa noite. Erga suas mãos, erga sua voz, peça ajuda a Ele. Fala: Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero um 2022 diferente, Senhor. Eu quero, Senhor, um novo do Senhor, ó Pai, muda o meu falar. Peça ajuda a Ele. Ele vem, e Ele vem. Vem, Jesus, nessa noite sobre cada vida, Senhor. Prepara, Senhor. Prepara, Senhor, nesse tempo, Pai. Nos alinha aos céus, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, mais de Ti, Jesus. Nos ajuda a falar, Senhor, numa nova língua. Glória a Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Porque nós finalizamos a nossa adoração, amém? Nós vamos ofertar ao Senhor. Porque a oferta, irmãos, era igual à oração. A Bíblia fala que Cornélio era um homem justo, e as suas esmolas e as suas orações subiam diante do Senhor. Então não tem diferença, oração e louvor, oferta, tudo sobe diante do Senhor, amém? Então separa a sua oferta, traga aqui à frente em nome de Jesus. Ele virá. Você pode declarar que Ele virá. Ele virá, oh, oh, oh. Ele virá, oh, oh. Ele virá, oh, oh. Leão da tribo de Judá. Ele virá, oh, oh. Ele virá, oh, oh. Ele virá, oh, oh. Leão da tribo de Judá. Ele virá, Jesus, o Rei dos Reis, o príncipe da paz. Ele virá. Que ruja o leão. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, meus irmãos, glória a Deus. Vanessa, acenda a luz, por favor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira, nós faremos o culto aqui às 10 e no domingo não teremos culto, amém, irmãos? Então nós vamos ter o culto da virada, vai começar às 10 horas. E à meia-noite, faça os seus alvos, meu querido. Não comece esse ano sem alvo, porque sem alvo você não chega a lugar nenhum. E sem buscar uma estratégia para você alcançar os seus alvos, fica pior ainda. Tem muita gente que faz alvo, mas não tem estratégia e continua fazendo alvo. Amém? Então, a gente vai estar aí começando e a gente vai direcionar vocês às orações nesses 12 dias. Amém? Então, o que é declarar a palavra, irmãos? Por exemplo, você lê o Salmo 46. Deus é socorro bem presente no dia da adversidade. Então tem lá um salmo assim: Deus é socorro bem presente no dia da adversidade. Senhor, eu quero declarar essa palavra, que o Senhor é socorro bem presente na minha adversidade, na adversidade da igreja, do mundo, o Senhor é socorro presente. Então você vai orar a palavra, amém? Você não vai orar qualquer coisa, você vai orar a palavra. Então cada dia do jejum vai ter uma palavra específica. Pois o Senhor é o meu pastor. Senhor, Tu é o Senhor que supre, que cuida. Você vai orar a palavra, não vai orar de qualquer jeito.
Então, irmãos, fique ligadinho aí, mas faça seus alvos, traga para cá. Na sexta-feira, nós vamos estar subindo também ao monte, apresentando os alvos também. E você vai receber durante as 12 ministrações sabedoria e estratégia de Deus para você alcançar. Amém, irmãos? Deus abençoe, os irmãos estão visitando. Qual o nome? Vitor, estão passando a temporada aqui? David, vocês são de qual local? De São Paulo? Deus abençoe vocês. Quando estiver por aqui, tá bom? Seja bem-vindo, amém? Vamos ficar de pé, amém, irmãos? Glória a Deus. Você também que está nos assistindo aí pela live aí, você pode participar do jejum às 5 da manhã, vai ser transmitido também. Você pode fazer o seu propósito de jejum aí também, amém? Levante as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja na sua vida e na minha vida até a volta do Senhor, amém? Deus abençoe os irmãos aí, boas festas, feliz ano novo para os irmãos aí, vocês estão assim